Quais são os assuntos de literatura mais cobrados na prova do Enem? Oi, eu sou o professor Seve e esse é o Sevecast, mais português, mais literatura e mais redação. Uma das disciplinas que os alunos costumam deixar um pouco de lado assim é a literatura. Muitos acham que ela não é assim tão difícil, outros ficam simplesmente com preguiça de ler algumas obras, ou até não se identificam, simplesmente não se identificam com ela. No entanto, não vale a pena fugir das obras literárias, dos movimentos artísticos e das expressões artísticas que são estudadas na matéria de literatura. Por isso que nesse podcast, nesse episódio, nós vamos tentar te mostrar um pouquinho como é bom dar bastante atenção a esses assuntos e assim garantir nota máxima na próxima prova do Enem, claro. Vamos começar com as escolas literárias. É claro que elas não ficariam de fora da prova do Enem. Ora, além de decorar as principais características de cada escola literária, os principais autores e as obras, é bom também ficar ligado no contexto histórico. Vejam só, características de escola literária, características de expressão literária, características artísticas daquele momento, são assuntos que de alguma forma dialogam também com a disciplina de artes. Por isso, é bom a gente fazer esse intercâmbio de informações entre a literatura e o componente curricular de artes. Assim como é importante ficar ligado no contexto histórico. Ou seja, o componente curricular de história também entra nesse nosso bate-papo aqui para facilitar o entendimento do aluno. É um ponto-chave para mandar bem no Enem. Entender que os componentes curriculares, eles dialogam, eles conversam entre si. Para refrescar a tua memória, vamos relembrar as escolas literárias mais importantes aqui no Brasil. O modernismo, claro, o romantismo, o barroco, o quinhentismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o concretismo e o arcadismo. Além das escolas literárias, a interpretação de texto é um item super válido para todas as provas do Enem, não apenas para a literatura. É claro que aqui nós vamos destacar principais pontos estudados no componente curricular de literatura. E isso você deve levar em conta, quanto à interpretação de textos na prova do Enem. Observe e dê muita atenção às figuras de linguagem, às subjetividades presentes no texto, aos significados das palavras em cada contexto. Também na atemporalidade do texto, nas funções da linguagem, na linguagem não verbal e os trechos de músicas populares brasileiras que frequentam com muita desenvoltura as provas do Enem desde sempre. Figuras de linguagem. Há uma infinidade de figuras de linguagem e é bem difícil decorar todos esses conteúdos. O melhor é tentar compreender como é que funciona cada figura de linguagem e passar a observá-las em suas leituras. No Enem, é comum cair pelo menos uma questão específica para identificação de figuras de linguagem. Eu separei aqui uma lista que de repente sirva para que você possa relembrar de algumas bem importantes. A ironia é aquela figura que dá uma ideia de contrariedade entre os termos que estão sendo utilizados numa mesma sentença. Olha só o exemplo, é tão bonita que me dá medo. Apóstrofe é aquela que dá ênfase a termos fortes. Prosopopeia é a animação ou é a personificação dos termos. Olha o exemplo, o abraço cadente do sol. A hipérbole, aquele exagero nas ideias. A sinestesia, aquela figura que transmite diferentes sensações na composição da frase. A assonância, que é a repetição de vogais semelhantes. Geralmente é uma figura usada em licenças poéticas, não é? A paronomásia, que é a repetição de sentenças com sons semelhantes. Pois bem, ainda temos os principais autores,
aqueles nomes da literatura que aparecem com muita frequência no Enem. É bom a gente prestar atenção na contribuição desses nomes para a literatura. O estilo textual, o contexto histórico e político, como é que a obra desse autor foi recebida pelo público e também pela crítica na época em que foi lançada. Além disso, como ela é referenciada hoje, na circunstância atual, como é que essa obra aparece. Não adianta só gravar nomes, não adianta só decorar o nome dos autores. É preciso saber por que é que esses caras são tão importantes. Não dá para descuidar de pessoas como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, Machado de Assis, João Cabral de Melo Neto, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Vinícius de Moraes, Álvares de Azevedo, Luiz Fernando Veríssimo, Rubem Braga, José de Alencar, Clarice Lispector, José Saramago e Guimarães Rosa. Sobre as figuras de linguagem, também é um item fundamental para a interpretação do texto. E aqui eu vou passar para vocês, vou tentar relembrar, numa breve revisão, aquelas importantíssimas funções da linguagem que aparecem com muita frequência nas provas do Enem, principalmente fazendo link com o componente curricular de literatura. A função denotativa ou referencial é quando o texto tem a função de informar o interlocutor. Nesse texto, há o predomínio do discurso na terceira pessoa e ele não apresenta opinião pessoal. A função denotativa não apresenta opinião pessoal. Depois temos a função conativa. Pois bem, com esse tipo de texto, o destaque está no destinatário, a fim de convencê-lo a realizar uma ação. Preferencialmente há emprego dos verbos no imperativo e uso da segunda pessoa. A função emotiva, há destaque para a subjetividade do emissor. O objetivo desse tipo de comunicação é mostrar o ponto de vista, em primeira pessoa, de quem está produzindo a mensagem. A função metalinguística. O foco é a própria linguagem, através do uso da linguagem para falar, explicar ou até descrever o próprio código linguístico. A função fática. O destaque é o canal de comunicação. O emissor usa procedimentos para manter contato físico ou psicológico com o interlocutor, prolongando ou interrompendo uma conversa. E a função poética é o texto em que a função está centrada na própria mensagem. É um elemento muito empregado na poesia. O próprio nome diz, né? Função poética. Sua intenção é romper com o modo tradicional com o qual estamos habituados a ver as palavras. Revisa: função denotativa ou referencial, função conativa, função emotiva, função metalinguística, função fática e função poética. E sobre a arte e cultura de uma forma geral? Pois bem, o candidato, no momento da prova do Enem, o aluno que está fazendo a prova, ele deve estar preparado para relacionar os textos literários a outras tantas expressões artísticas, como a pintura, como as artes plásticas. É fundamental que ele estabeleça essa relação e que essa relação estabelecida englobe aspectos históricos, filosóficos e sociais. Por exemplo, ao estudar o modernismo brasileiro, nós não podemos deixar de conhecer as principais telas da pintora Tarsila do Amaral, por exemplo. Obras de artistas plásticos como Hélio Oiticica e a Lígia Pape também merecem toda a nossa atenção para que a gente possa estabelecer essa relação necessária que engloba esses aspectos históricos, filosóficos, sociais, enfim. É a arte e a cultura dialogando intimamente com o componente curricular de literatura para construir, de alguma forma, um sentido para aqueles textos literários produzidos naquele contexto. Atenção à linguagem não verbal. É sempre bom lembrar que nem sempre o texto é feito de palavras, né? Ou apenas de palavras. Muitos textos são construídos a partir de imagens,
ou até mesclando, né? Mesclando palavras e imagem. E é bem recorrente que esses textos apareçam nas questões do Enem. Tirinhas, ilustrações, charges, imagens. A prova do Enem, ela apresenta muito esse tipo de linguagem não verbal. Vale a pena ficar muito atento e, claro, criar o hábito de ler, de compreender, de interpretar essas imagens também. Espero que você dê a devida atenção aos estudos de literatura. Não caia nessa de não estudar literatura ou deixar de lado porque, sei lá, a prova parece ser fácil ou alguma coisa desse gênero. Não faça isso. Dê a devida atenção, debruce-se sobre esses assuntos, porque é importante a gente conseguir um desempenho muito legal para buscar essa sonhada pontuação máxima na prova do Enem. Tá bom? Então é isso. Até a próxima. Tchau.